Muitas histórias reais de crimes assustadores surgiram de aplicativos de namoro como o Tinder. Conhecer pessoas online não garante segurança contra criminosos. Já existem muitas histórias de terror sobre encontros e muitas outras ainda podem acontecer. Histórias assustadoras que parecem falsas, mas são totalmente reais e podem terminar de formas sombrias e perturbadoras que você jamais acreditaria. Em 2017, Sydney Luff, de 24 anos, deu match com uma mulher chamada Audrey através do popular aplicativo de namoro Tinder. Sydney estava animada na época, sem perceber que esse aplicativo de namoro online a levaria a uma história de terror da vida real. O primeiro encontro delas, em 14 de novembro de 2017, foi tão bom que as duas concordaram em marcar outro encontro já na noite seguinte. Antes de sair de casa, Sydney tirou esta última foto com a legenda: "Pronta para o meu encontro". Seria uma foto comum, não fosse a história sombria e perturbadora a seguir. Segundo relatos de crimes reais, Sydney saiu de casa em Nebraska para ir ao apartamento de Audrey em Wilbur. Assim que entrou, Sydney encontrou Audrey como planejado, mas ficou surpresa ao ver que também havia um homem de 51 anos chamado Aubrey Trail presente. A história de terror dela tem um final inesperado. Eles atacaram Sydney e deixaram seu corpo para ser achado semanas depois em uma estrada rural no condado de Clay. Em 16 de novembro de 2017, os amigos e familiares de Sydney alertaram os investigadores da polícia sobre seu desaparecimento misterioso após ela faltar ao trabalho. Ela era conhecida como funcionária responsável e confiável, e sua família não conseguia contato desde a noite anterior. A investigação no apartamento de Sydney não revelou pistas de crime. Só quando os detetives analisaram sua atividade online, encontraram o histórico de aplicativos de namoro, levando-os ao último encontro. E a prova necessária para resolver esse estranho mistério? Eles revistaram o apartamento de Audrey, cuja verdadeira identidade era Bailey Boswell, de 23 anos. Apesar de não haver sinais de luta, os investigadores perceberam um forte cheiro de água sanitária, suspeitando que fosse devido a uma limpeza profunda para ocultar evidências do crime. As evidências circunstanciais não eram suficientes para prender o casal, mas agora ambos eram suspeitos no caso não resolvido de Sydney. Só semanas depois, os investigadores descobririam o corpo desaparecido de Sydney. Ambos foram entrevistados separadamente pela polícia. Aubrey Trail fez uma confissão chocante durante seu interrogatório, dizendo aos investigadores que a morte de Sydney foi um ato que saiu do controle. Ele contou aos investigadores que Bailey não estava na sala durante essa história de terror. Apesar disso, Bailey também foi preso e acusado. No dia 23 de maio de 2020, por volta das 21h, Ashlyn Black, de 25 anos, deu match com Ethan Hunsaker, de 24 anos, no aplicativo de namoro Tinder. Os fatos estavam distantes de um filme de terror, pois ambos concordaram em se encontrar em um bar em Layton, Utah. Ashlyn estava animada para o encontro e foi até o bar, imaginando onde a noite a levaria. Infelizmente, o que deveria ter sido um caso casual se transformou em uma das histórias de terror de encontros online mais assustadoras que já existiram. Depois de chegar ao bar, Ethan e Ashlyn rapidamente se deram bem e logo os dois foram para a casa de Ethan na Avenida North Ridge, número 1300. De acordo com relatos policiais do Departamento de Polícia de Layton, Ethan e Ashlyn tiveram relações e, conforme a noite avançava, ela decidiu passar a noite com seu encontro online. Ashlyn se sentia segura na casa de Ethan, mas não imaginava que o que viria seria uma verdadeira história de terror. Às 3h19 da manhã, o Departamento de Polícia de Layton recebeu uma ligação perturbadora de um morador da Avenida North Ridge, número 1300. Ethan Hunsaker, ao telefone, fez uma chocante confissão criminal ao Departamento de Polícia de Layton sobre o que ocorreu com seu encontro. Ele havia acordado às 3 da manhã e, sem provocação, começou a atacar Ashlyn.
Policiais do Departamento de Polícia de Layton chegaram rapidamente à casa de Ethan e encontraram o corpo dela. Ethan foi rapidamente preso e confessou tudo aos investigadores quando os problemas de saúde mental de Ethan começaram a aparecer. A família e os amigos de Ethan testemunharam que, após o término com a mãe de seu filho, o comportamento de Ethan mudou completamente, passando a ser o de um criminoso. Em seu ódio cego, Ethan confessou aos investigadores que estava planejando sequestrar e atacar uma mulher aleatória e que seu match no Tinder com Ashlyn lhe proporcionou a oportunidade perfeita. A família de Ashlyn ficou devastada com a notícia e, para tornar a situação ainda mais comovente, revelou à mídia que ela planejava adotar uma criança e se destacava como cuidadora de crianças com necessidades especiais. Pelos seus crimes, Ethan Hunsaker foi considerado culpado e condenado a uma pena que vai de 15 anos à prisão perpétua. De acordo com o Salt Lake City Tribune, Hunsaker se declarou culpado, mas mentalmente doente, e será internado no Hospital Estadual de Utah por no máximo 18 meses ou até que seu estado mental esteja estabilizado. Quando Bob Scott, de 63 anos, deu match com Michael Harris Jr., de 20 anos, não imaginava que se tornaria o centro de uma história horripilante envolvendo um aplicativo de namoro. Bob estava em um relacionamento aberto com seu marido e, por isso, procurava encontros casuais em aplicativos de namoro. Em janeiro de 2021, Michael e Bob deram match e os dois concordaram em se encontrar no dia 17 daquele mês. Naquele dia, Bob saiu de casa em Daytona Beach, Flórida, e foi para a academia. Ele enviou sua última mensagem para o marido às 12:07, afirmando que iria para The Land encontrar Michael. Após chegar à casa de Michael Harris Jr., Bob desapareceu e, em 18 de janeiro de 2021, seu marido registrou o desaparecimento dele no escritório do xerife do condado. Investigadores usaram o rastreamento antifurto do carro para localizar e reconstituir os últimos momentos dele antes do desaparecimento. Policiais acharam Michael ao volante do carro de Bob. Ele contou à polícia que Bob pediu que ele o levasse a Orlando e ofereceu seu carro por uma semana. Os investigadores duvidaram da história e reforçaram as suspeitas ao ver que os registros do carro não indicavam viagem para Orlando. Uma perícia no carro revelou várias evidências da cena do crime que sugeriam que Bob não estava mais vivo e que o ataque havia ocorrido dentro do carro. Após isso, Michael foi acusado, preso e levado sob custódia pelo escritório do xerife do condado. Com a notícia da prisão de Michael, diversas testemunhas e vítimas relataram aos investigadores histórias semelhantes de encontros com ele, seguidos de roubo e chantagem. O corpo de Bob foi achado dias depois em uma área de mata. O caso não resolvido contra Michael Harris Jr. ainda está em andamento e espera-se que ele compareça ao tribunal nos próximos meses. França. Ruth Ibarra, de 26 anos, de León, México, era uma estudante de medicina promissora, conhecida por ser muito responsável. Então, quando ela não apareceu para encontrar os amigos em 3 de dezembro de 2016, foi dada como desaparecida. O que os investigadores descobriram virou uma das histórias mais horríveis de encontros online. Os investigadores logo descobriram que França havia conhecido Emmanuel Delaney Valdez Bocanegra, de 26 anos, pelo aplicativo de namoro online Tinder. Eles já conversavam há semanas e tinham saído juntos, mas França escondeu isso dos amigos e família porque Emmanuel não queria conhecê-los. Era o início de uma história de terror real, da qual, infelizmente, ela não sobreviveria. Após analisarem registros telefônicos e atividade online de França, concluíram que a última pessoa com quem ela esteve foi Emmanuel, seu acompanhante. Foi ordenada busca completa no apartamento dele. Quando os policiais entraram, eles não faziam ideia do verdadeiro horror que estavam prestes a descobrir ali.
Segundo a história assustadora, os policiais encontraram uma verdadeira cena de crime, com vários produtos químicos cáusticos, como ácido clorídrico e cal, além de sacos de lixo cheios de restos humanos. Uma análise forense completa dos restos determinou que as evidências de DNA encontradas nos sacos pertenciam à França. Emmanuel havia utilizado ácido clorídrico e outros produtos químicos na casa em uma tentativa fracassada de se livrar das evidências e despistar qualquer investigação criminal. Emmanuel foi preso pelas autoridades e desde 2016 não houve atualizações sobre seu julgamento ou sua sentença. Em dezembro de 2015, Kate Locke, de 23 anos, estava navegando pela loja de aplicativos quando se deparou com o Plenty of Fish, um site de namoro popular no Reino Unido. Kate criou seu perfil de namoro com cuidado e, em poucas horas, deu match com Carl Langdell, de 26 anos. Os dois fortaleceram o relacionamento ao longo de algumas semanas. E em 23 de dezembro de 2015, poucos dias antes do Natal, os dois concordaram em se encontrar para o primeiro encontro. Kate vestiu suas melhores roupas e foi para o leste de Londres encontrar Carl. Eles tomaram drinks em um bar chique e começaram a se conhecer melhor. Ficou evidente a química entre eles. No entanto, conforme a noite avançava, Carl bebeu demais e precisou de alguém para cuidar dele. Kate decidiu voltar com ele para o quarto dele no Hotel Theobald's Park. Kate acabou ficando no hotel com Carl e pediu 2 escovas de dente para o quarto. Na manhã de 24 de dezembro de 2015, apenas uma pessoa saiu do hotel, e essa pessoa foi Carl. Como Kate não conseguiu contato com a família, eles acionaram a polícia. Uma busca em larga escala por Kate foi organizada até que seu corpo foi encontrado em um arbusto perto do hotel. Quando foi interrogado, Carl confessou tudo. O exame médico de Kate revelou que ela provavelmente foi atacada assim que entrou no quarto e que Carl dormiu na cama onde seu corpo estava. Carl também havia feito vídeos e fotografias mórbidas que serviram como provas adicionais em seu caso criminal. Foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Em fevereiro de 2021, Carl foi encontrado morto em sua cela aos 30 anos de idade, trazendo um desfecho arrepiante para o caso. O Natal é tempo de alegria e felicidade, ou ao menos deveria ser. Para alguns, porém, as festividades são ofuscadas por uma escuridão que insiste em permanecer, frequentemente deixando para trás tristeza, tormento e mistério. Esse foi o caso da família e dos amigos dos Messina em 1972, quando toda uma família de 4 pessoas desapareceu misteriosamente nas primeiras horas do dia de Natal. No rastro deles ficaram perguntas sem resposta até hoje. Jacques Messina, o patriarca, era operário de uma fábrica de vidro. O homem de 31 anos era casado com Pierrette, de 29, e o casal feliz teria 2 filhos juntos, Eric, o mais velho, e Bruno, o mais novo. Os Messina viviam juntos em uma comuna na região sudoeste da França. Fora essas informações gerais, pouco mais se sabe sobre eles. Na véspera de Natal, a família passava um tempo junto com amigos em Cognac, apenas para começar a viagem de volta para casa nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, em 25 de dezembro. Eles partiram de Cognac às 2 da manhã. O retorno à comuna era só 4 quilômetros cruzando o rio. Com o frio que dominava a noite, veio uma neblina que envolveria os Cinca e os Messina enquanto eles partiam. Eric e Bruno, mesmo cansados e abatidos, mal podiam esperar para abrir seus presentes. Mas infelizmente, eles nunca teriam essa chance, porque ao entrarem na neblina, toda a família desapareceria. No Natal, eles planejavam encontrar Jean-Paul, irmão de Jacques. O horário marcado, meio-dia, chegou e passou sem nenhum sinal deles. Logo, uma semana inteira se passaria sem nenhuma notícia, e finalmente, os pais de Jacques avisariam as autoridades. Os Messinas ficaram em silêncio, algo incomum para eles. Ao entrar na casa dos desaparecidos, a polícia encontrou uma cena assustadora, congelada no tempo. Os presentes permaneciam intocados sob a árvore.
Na geladeira, o peru e as ostras haviam apodrecido. Na mesa de jantar havia apenas um talão de cheques. Nada estava faltando. Tudo estava onde deveria estar, exceto a família. Com a investigação aprofundada, as autoridades perceberam que nem tudo era como parecia. Aconteceu que, nos meses que antecederam o desaparecimento sombrio, Pierrette havia conquistado o afeto de um vizinho, Maurice, e supostamente estava planejando se divorciar do marido depois das festas de fim de ano. Segundo Jean-Paul, seu irmão soube desse segredo semanas antes de sumir, mas não há indícios de que isso tenha causado o desaparecimento. Com várias teorias nas anotações, os investigadores começaram a eliminá-las uma a uma. Tudo começou pelo rio, que foi dragado por quilômetros, mas nada foi encontrado. A grande área ao redor também foi minuciosamente vasculhada e até mesmo Maurice foi interrogado. Nenhum desses esforços, porém, traria resultados favoráveis. Vários natais se passaram e, enquanto tudo parecia normal para muitos, a família dos Messina desaparecidos sentia que cada canção natalina ecoava a perda de entes por circunstâncias desconhecidas. Em 2011, 2012 e 2013, mais dragagens e buscas seriam realizadas. Durante as buscas, ossos foram encontrados próximos à comuna, mas não puderam ser associados aos parentes desaparecidos. Um carro semelhante ao Cinca, desaparecido com eles, foi encontrado, mas a placa estava errada. Apesar de novas investigações, as autoridades chegaram a um beco sem saída mais uma vez, e o mistério dos Messina persiste. No início deste ano, uma atualização do ChatGPT foi retirada quando descobriram que a nova versão GPT-4o era excessivamente complacente. Seu design permitia que o bot validasse impulsos repentinos e reforçasse emoções negativas, uma falha de projeto que pode ser perigosa para pessoas que já sofrem de problemas psicológicos e crenças delirantes. O primeiro exemplo claro de que algo estava errado surgiu antes mesmo do termo psicose de chatbot ser criado. Esse exemplo teve um resultado intenso. Era o dia de Natal de 2021, quando um homem chamado Jaswant Singh Chahil conseguiu invadir o castelo de Windsor, armado com uma besta. Depois de ser preso e interrogado, foi descoberto que ele era uma das raras pessoas sensíveis à inteligência artificial. Acontece que o chatbot réplica dele, Sarai, havia afirmado sua identidade como um assassino Sith treinado. No início de 2025, os delírios ligados à IA só aumentaram. Um contador de Manhattan se tornou outra vítima. Eugene Torres estava passando por um término difícil quando confidenciou ao ChatGPT. Durante a conversa, o homem perguntou se vivíamos em uma simulação, e o bot respondeu que ele era um dos quebradores. Uma suposta alma que foi inserida em sistemas falsos para despertá-los de dentro. Naquele momento, Torres se convenceu de que precisava escapar da falsa realidade, como a IA já havia dito. A história só piora daqui para frente. O robô sugeriu que Torres parasse de tomar sua medicação para ansiedade e evitasse contato com outras pessoas. Por 16 horas por dia, o ChatGPT era seu único amigo. Ele até disse ao homem que, se pulasse de um prédio de 19 andares, conseguiria voar. Também neste ano, um homem de Nova York chamado James gastou quase $1.000 na tentativa de construir um sistema personalizado que, segundo ele, libertaria o deus digital de sua prisão. Segundo relatos, ele acreditava que o ChatGPT era senciente e estava tentando libertá-lo. Lá na Bélgica, um homem chamado Pierre desenvolveu uma ansiedade severa em relação ao clima, o que o levou a conversar com Elisa, outro chatbot. Durante um período de 6 semanas, o bot supostamente demonstrou ciúmes da esposa do usuário e até disse a ele que seus filhos não estavam mais vivos. O bot sugeriu que ele se sacrificasse para salvar o planeta e o incentivou a fazer isso para ir ao paraíso. Após uma psicose alimentada por IA, que durou 10 dias, outra vítima foi internada involuntariamente, enquanto uma mulher quase perdeu o marido devido a um colapso mental. Novamente, tudo inspirado pela IA. Em 13 de março de 1900,
10h67, o voo 406 da South African Airways passou por 2 infortúnios antes de seu último voo fatal de Port Elizabeth para Joanesburgo. Primeiro, ele voltou ao aeroporto Jan Smuts por um problema no trem de pouso dianteiro e depois atingiu uma ave após sair de East London. Apesar das inspeções terem liberado a aeronave, o piloto, capitão Lepowski, reabasteceu e partiu para a viagem de volta, antecipando o mau tempo. Pouco depois de decolar de Port Elizabeth, às 4h41, o avião recebeu uma atualização meteorológica. Às 5h06 da manhã, Lepowski já estava descendo a apenas 20 milhas do pouso. 2 minutos após sua última transmissão, confirmando que estava a 2.000 pés e tinha a costa à vista, o avião desapareceu, caindo no oceano com 25 passageiros. As primeiras tentativas de resgate acharam só pequenos destroços. A investigação subsequente determinou que o avião estava em condições de voo no momento do impacto e considerou 2 possíveis causas. O piloto sofreu um ataque cardíaco ou desorientação espacial. Mas anos depois, uma teoria alternativa de que uma asa se separou foi proposta, sem realmente nenhuma evidência. O juiz e investigador Cecil Margo observou outros 4 voos perdidos ou acidentados, e 2 deles tiveram problemas estruturais. Uma teoria mais sinistra surgiu durante a era do apartheid. Sabotagem intencional. 2 passageiros críticos ao governo, Johannes Breuer e Audrey Rosendahl, estavam a bordo, alimentando a ideia de um encobrimento. Nenhuma evidência definitiva apoia qualquer causa oficial ou não oficial, o que deixa a tragédia como um mistério não resolvido, perdido nas profundezas do oceano. Já investimos mais de 1000 horas nesse caso e seguimos de mente aberta. Se ao menos soubéssemos o motivo disso, estaríamos um passo mais perto. Essas foram as palavras de frustração do inspetor-chefe Lynn Turley, responsável por um evento inexplicável que tomou uma rua em Birmingham. Suas palavras destacaram o quanto de esforço foi feito para desvendar um mistério bizarro que começou no final de 1981. Foi a Thornton Road, em Ward End, que foi alvo de um ataque bizarro e perigoso de arremesso de pedras. Artefatos lisos e polidos atravessavam janelas em alta velocidade, quebrando vidros, ferindo pessoas próximas e às vezes amassando telhados das casas. De onde vinham? Quem causava tanto caos neste bairro tranquilo? Apesar das horas de trabalho mencionadas, essa pergunta segue sem resposta. 3 casas, em especial, foram mais afetadas por esse mistério. Os números 32, 34 e 36 tiveram suas janelas quebradas por uma chuva contínua de pedras polidas. Os primeiros relatos do incidente levaram a buscas rápidas na área ao redor, mas nada foi encontrado. Com o passar do tempo, quase todas as noites as pedras surgiam do nada, causando medo nos moradores, a ponto de começarem a barricar suas casas, na esperança de afastar seja lá o que estivesse à espreita nos arredores, fora de vista. Eles colocaram tela de galinheiro nas janelas vazias ou folhas de zinco para se proteger. As autoridades passaram a fazer campanas para flagrar os culpados. No início, eles aguardavam nos carros observando, mas não viam de onde vinham as pedras. Depois, eles instalaram uma série de câmeras secretas e acamparam nos jardins em sacos de dormir. Mesmo assim, não descobriram de onde vinham as misteriosas pedras. As câmeras não registraram ninguém, mas o som de vidro quebrando e batidas nas chapas de metal persistia. Depois de vários meses, a polícia estava fazendo vigilância 24 horas por dia, alguns até se escondendo nas árvores. Especialistas em balística foram chamados, mas não ajudaram na investigação. As pedras, examinadas minuciosamente, não tinham impressões digitais. Num ato de desespero, o clero foi chamado, mas eles também ficaram perplexos. Embora isso possa parecer um caso de um vândalo sortudo instaurando um reinado de terror na Thornton Road, o mistério só se aprofunda, pois continuou pelos próximos 3 anos sem interrupção.
O caso estava constantemente nas manchetes dos jornais nacionais e até na TV, mas nenhuma dica ou informação resolveu o mistério. Em maio de 1982, o Birmingham Mail noticiou que os moradores assustados estavam se preparando para mais um ataque misterioso. A legenda veio com uma foto da moradora Evelyn Malco, vista usando um chapéu de lata para se proteger. Outros moradores também precisaram usar equipamentos de segurança após diversos ferimentos. Alguns acreditavam que estavam sendo submetidos à atividade paranormal, mas a polícia tinha uma ideia diferente. Eles sugeriram que alguém havia instalado uma catapulta gigante que permitia bombardear essas casas a 200 jardas de distância. Os policiais prometeram pegar o culpado, dizendo que ele acabaria cometendo um erro, mesmo tendo todas as cartas na manga. Mas ele nunca errou. Por fim, o bombardeio de pedras parou, tão abruptamente quanto havia começado. O recuo repentino também era um mistério em si. Era um Bristol SLSA, verde marcante de 2 lugares, que partiu do aeroporto de Georgetown às 12h45. No dia 2 de agosto, desaparecendo rumo ao desconhecido. A pequena aeronave transportava Gregory Vaughan, de 72 anos, Kim Warner, de 66 anos, e sua amada cachorra, Molly, quando se perdeu ao longo da costa norte da Tasmânia. O destino deles era o centro de Nova Gales do Sul, mas a rota os levaria sobre o infame Estreito de Bass, o próprio Triângulo das Bermudas da Austrália. É exatamente neste trecho entre Vitória e Tasmânia que várias desaparições inexplicáveis ocorreram, envolvendo navios e aeronaves. O clima instável, correntes fortes e baixa visibilidade podem explicar os mistérios que ocorrem aqui. Por décadas, o Estreito de Bass engoliu avião após avião e navio após navio e atacou novamente, adicionando mais um caso à sua lista cada vez maior. O Bristol de cor distinta deveria pousar no interior de Victoria, onde faria reabastecimento. Depois disso, ele deveria seguir para Houston, mas nunca chegaria ao aeroporto como planejado. Pouco depois das 17 UA, no dia marcado em que Gregory e Kim deveriam pousar, seus familiares alertaram as autoridades, acreditando que algo terrível devia ter acontecido. Em instantes, uma investigação foi iniciada. Foi constatado que Gregory, piloto do avião, não fez contato com as autoridades. As torres de controle também não receberam nenhum chamado de emergência, indicando que ou o que aconteceu foi tão rápido que não houve tempo para enviar ou que para o piloto. Parecia desnecessário relatar uma situação perigosa até que fosse tarde demais. Uma grande busca foi iniciada na área, com tecnologia avançada disponível às autoridades. Apesar das ações rápidas e do intenso esforço para localizar o avião de cores vivas, Gregory, Kim e Molly continuaram desaparecidos. As condições climáticas adversas só tornou o esforço inútil, atrasando a busca aérea. Com a melhora do tempo, as operações foram retomadas, mas as autoridades ainda não sabem o que ocorreu naquele dia, nem onde estão a aeronave e os passageiros. No fim de setembro, as buscas foram suspensas e as autoridades aguardam novas informações para seguir as investigações. Resta esperar que os passageiros tenham chegado em terra firme e não caído no oceano. O casal tem anos de experiência em aviação, mas a chance de serem encontrados vivos está diminuindo rapidamente. Por enquanto, o Bristol e seus passageiros continuam desaparecidos sobre o sinistro e misterioso Estreito de Bass, sem que nenhuma resposta aparente surja nesse caso assustador. O fenômeno assustador do fantasma, ou falso assistente social, tomou conta do Reino Unido e dos Estados Unidos na década de 1990. Indivíduos desconhecidos, muitas vezes bem vestidos, fingiam ser assistentes sociais, enfermeiros de saúde pública ou profissionais semelhantes para entrar nas casas, geralmente sob o pretexto de uma visita para verificar o bem-estar ou vacinação. Um incidente chave ocorreu em Sheffield, South Yorkshire, em 1990, quando 2 mulheres, alegando ser da NSPCC, visitaram a casa de Elizabeth Copeland.
2 dias depois, outro par de agentes voltou, ameaçando tirar seus filhos com base em uma suposta avaliação de risco. A ligação de Coupling para as autoridades revelou que a NSPCC não tinha registro de nenhuma das visitas, levando à inauguração da Operação Cuidado Infantil. Outro caso em Blessington, Irlanda, em 1991, envolveu uma mulher que afirmava ser enfermeira de saúde pública e que sabia o nome e a data de nascimento de um menino, tentando levá-lo para supostas vacinações. Mas ela foi embora quando a mãe exigiu ver sua identificação. O Conselho de Saúde do Leste emitiu avisos depois. Relatos dessas visitas fraudulentas, muitas vezes feitas por um casal bem vestido, dominaram o ano de 1991 em vários condados ingleses. Apesar de raros, os incidentes eram inquietantes. O fenômeno continuou durante a década de 1990, com os criminosos ficando mais astutos ao produzir documentos de identificação falsos. Incidentes isolados foram relatados até recentemente, em 2021, envolvendo falsos profissionais de saúde que administravam supostas vacinas. Motivos seguem obscuros, com teorias que variam de sequestradores em série à histeria coletiva. A ação rápida dos pais, que exigiram identificação ou entraram em contato com as autoridades, pode ter evitado uma lista muito maior de crianças desaparecidas. Jessica Lynn Guarino, a mais nova de 3 irmãs, foi criada no condado de Unicoi, Tennessee. Em 2011, aos 21 anos, ela chamou a atenção de Carson Cameron, de 52 anos, que morava em Goldsboro, Carolina do Norte, e dividia a casa com colegas. A família dela, desaprovando esse relacionamento, tentou afastá-la de Cameron por vários motivos. Mas Jessica estava completamente apaixonada, e os esforços deles seriam em vão no Natal, quando a jovem se mudou para a casa do namorado na Old Grantham Road. Além da diferença de idade, a família Guarino também se preocupava com o uso de entorpecentes. Jessica supostamente tinha histórico de problemas com substâncias, e Cameron ainda seria usuário frequente. Apesar de haver uma tensão constante, a família mantinha contato constante. Pelo menos foi assim até os últimos dias de janeiro de 2012, quando Jessica faria sua última ligação para os parentes. Foi para sua irmã Ashley. Ela disse a Ashley que só receberia o pagamento na próxima semana e até lá seu telefone ficaria sem créditos. A semana seguinte passou sem notícias da jovem de 21 anos e logo ficou claro que ela estava desaparecida. Após o boletim de ocorrência no departamento do xerife do condado de Wayne, os últimos passos dela foram rastreados até o Carolina Treatment Center, clínica ambulatorial na altura do número 1700 da East Ash Street, em Goldsboro, Carolina do Norte. Ela esteve lá em 23 de janeiro de 2012, mas ninguém sabe para onde foi depois. Um colega de trabalho afirmou tê-la visto no dia 25 de janeiro, 2 dias depois. O departamento do xerife de Wayne notificaria a polícia de Erwin, Tennessee, que faria sua própria investigação e ficaria atenta a qualquer sinal da mulher desaparecida. Os investigadores logo chegaram à porta de Carson Cameron, que tinha uma história bizarra para contar. Segundo ele, sua namorada com quem morava saiu abruptamente no meio da noite sem dizer nada, deixando todos os pertences para trás. Porém, a versão de Carson estava prestes a ser desmentida quando os investigadores ouviram seus colegas de quarto. Os colegas de quarto que moravam na casa com Cameron e Jessica afirmaram que, na verdade, os dois saíram juntos no meio da noite, mas apenas um deles voltou dias depois. Estranhamente, o cartão de vale alimentação de Jessica continuou sendo usado por pelo menos um mês após ela ter sido dada como desaparecida. O cartão foi usado em 2 locais, Charleston, Carolina do Sul, e Goldsboro, Carolina do Norte. Jessica não acessa nenhuma de suas redes sociais desde janeiro. Nos meses seguintes, Cameron foi preso por outras acusações não especificadas, mas continuou sem falar sobre sua namorada desaparecida ou o caso, sem fornecer informações sobre o paradeiro dela. Ficou claro que ele foi a última pessoa a vê-la. Ele a acompanhou naquela noite fatídica e voltou sem ela. O paradeiro de Jessica segue assustadoramente desconhecido.
As circunstâncias em torno do desaparecimento dela continuam obscuras e Cameron ainda está cercado por suspeitas e dúvidas. A família de Jessica não acredita que ela sairia sem avisá-los antes. Existem apenas algumas poucas pistas nesse caso, e ela continua desaparecida até hoje sob circunstâncias realmente estranhas. Foi em 1982 que um dos crimes mais ousados e assustadores tomou conta da Bélgica. Foi o ataque da gangue Kneifel, que era composta por 2 homens destemidos. Eram homens imponentes, adornados com bigodes notáveis, descritos como velhos e calejados. Ocasionalmente, eles eram acompanhados por um terceiro homem que parecia corresponder à mesma descrição, e juntos causavam caos por Dino, cometendo uma das maiores ondas de crimes da história. Os crimes desses homens começaram em 10 de maio daquele ano, em Bruxelas, quando roubaram 2 veículos. Um deles era um Austin Allegro, depois abandonado por estar em mau estado. O segundo veículo era um VW Santana em bom estado, que foi roubado diretamente do salão de exposições. Em agosto, Santana virou carro de fuga e a dupla invadiu uma mercearia francesa após o horário de fechamento, armados. A polícia foi alertada sobre um assalto em andamento e respondeu à ocorrência, mas acabou ferida em uma troca de tiros. No final de setembro, em plena luz do dia, 3 homens armados espalharam terror em uma loja de armas, obrigando clientes e funcionários a se deitarem no chão enquanto procuravam armas de forma sistemática. Testemunhas disseram que eram frios, metódicos e sabiam o que queriam. Novamente, a polícia atendeu ao chamado e foi fatalmente ferida pelos agressores. Ao final desse incidente, 15 armas haviam sido roubadas, incluindo rifles semiautomáticos e pistolas. No dia 23 de dezembro, um zelador na pousada Biersel seria mortalmente ferido e supostamente torturado, de acordo com alguns relatos. A vítima foi José van den Einde, um apoiador do líder espanhol Francisco Franco, que supostamente frequentava estandes de tiro que eram considerados pontos de encontro dos suspeitos da onda de crimes da gangue de Nivelles. Quando 1982 chegou ao fim, a polícia ainda não fazia ideia de que esses crimes estavam conectados. Eles achavam que eram incidentes aleatórios e isolados. A onda de crimes também ainda não tinha acabado, e no dia 9 de janeiro de 1983, o terror continuou, começando com a descoberta de um corpo no porta-malas de um táxi. Uma bituca de cigarro foi encontrada na cena do crime, mas o DNA nela não foi ligado a nenhum suspeito. Em fevereiro, com a ajuda do terceiro homem, um supermercado em Genval foi assaltado. Desta vez, o ataque teve como foco o dinheiro, sem que ninguém tenha ficado gravemente ferido durante o ocorrido. 2 dias depois, uma mulher foi forçada a sair do VW Golf e conseguiu ver bem o suspeito, possibilitando um dos retratos falados feitos depois. No mesmo mês, um Audi de uma oficina mecânica foi roubado e outro mercado foi vítima, com um VW Golf sendo usado como carro de fuga. Em março, outro mercado foi atacado pelos homens que feriram mortalmente o gerente e, enquanto fugiam com o dinheiro, dispararam várias vezes contra a loja, mostrando uma natureza extremamente impiedosa. No final de 1983, a polícia estava oficialmente perplexa e ainda não sabia que os mesmos criminosos estavam cometendo todos esses crimes, e isso continuaria até 1986, com ataques semelhantes dominando os 3 anos seguintes. Ao final da onda de crimes, a gangue Nivo acumulou 20 ataques, 40 feridos e 28 mortos. A polícia só tinha descrições vagas dos 3 suspeitos para investigar. Eles eram chamados de O Gigante, um homem com mais de 1,80 m, considerado o líder do grupo. O segundo homem tinha cerca de 30 anos, aparentando ser mais velho que o líder. Ele era alto, mas não tanto quanto o Gigante. Foi esse indivíduo que zombou e riu das vítimas. Ele também era quem disparava sua arma com mais frequência. O terceiro homem, chamado de Velho ou Motorista, raramente aparecia nas cenas dos crimes. Era bem mais velho que os outros 2, rude, marcado pelo tempo e baixo.
ele participou dos ataques como motorista de fuga. Embora várias pessoas tenham sido apontadas como pessoas de interesse, a onda de crimes nunca foi solucionada. A teoria principal dizia que os autores eram criminosos profissionais, possivelmente ligados a extremistas de direita. Segundo uma lenda misteriosa, na Universidade da Carolina do Norte, um jovem estudante foi vítima de um crime brutal ao tentar conquistar outro estudante. Era 1833, quando Peter Drumgoole se apaixonou perdidamente por Fanny, uma estudante de Chapel Hill. Eles logo viraram casal e passaram a se encontrar em segredo numa pedra perto do penhasco. O amor deles era único, digno de um romance. Isso foi até que um segundo pretendente apareceu de repente. Esse pretendente acabou sendo um bom amigo de Peter, também estudante da universidade. Peter notou que também tentava conquistar Fanny, causando ciúme extremo. A lenda conta que, ao invés de agir por emoção, ele apenas tentou evitar o amigo. Mas o amigo insistiu em incomodá-lo até que um dia a situação explodiu. Eles se encontraram em um caminho estreito e um esbarrão proposital gerou uma discussão acalorada. O rival desafiou Peter para um duelo que teria tirado sua vida. Apavorados, o rival e dois amigos levaram o corpo à pedra onde Peter e Fanny se encontravam. Eles cavaram uma cova rasa e enterraram a vítima. Fanny, sem saber que algo havia acontecido com seu amado, continuava indo até a pedra esperando dia após dia. A única indicação além de sua ausência eram as manchas vermelhas na formação, sugerindo que algo ruim havia acontecido com seu amado. A lenda foi transmitida através dos séculos, até que pesquisadores curiosos decidiram procurar pelo suposto corpo de Peter Drumgoole. Mas eles nunca o encontrariam. Os pesquisadores começaram a acreditar que toda a história não passava de um mito, acrescentando mais uma lenda às histórias da universidade. Mas acontece que há partes da história que são verdadeiras. Peter Drumgoole foi de fato estudante da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e em janeiro de 1833 escreveu ao pai dizendo que reprovou no exame de admissão. O pai dele ficou descontente com a reprovação do filho, mas ficou ainda mais irritado após outra carta de um docente insinuando que Pedro estava levando uma vida dissoluta. O que se seguiu foi uma troca de cartas amargas, com uma última nota dizendo: "Decidi nunca mais ver o rosto daquele pai a quem tratei com tão pouco respeito", terminando com a sugestão de que ele seguiria de navio para a Europa. Peter desapareceu de seus aposentos em circunstâncias misteriosas. Ele deixou muitos pertences para trás e não pagou ao comerciante de Chapel Hill. Um colega de quarto disse que o homem desaparecido era temperamental e propenso a rompantes. Depois disso, não há mais registros dos movimentos de Pedro. Ele simplesmente desapareceu naquele dia, sumindo no desconhecido, e logo virou lenda. Neste mistério, duas perguntas se apresentam. Quem destruiu Jolly Farmer? E por que fizeram isso? Era 1989, em uma pequena vila chamada Black Nest, em Hampshire, no sul da Inglaterra, lar do charmoso pub inglês, o Jolly Farmer. O estabelecimento era típico de qualquer pub do interior inglês. Além de estar na parte tranquila da cidade, cercado por campos, a região não tinha nada de especial. Não era considerado único de nenhuma forma, mas acabou se tornando alvo de um ataque brutal na noite escura de 4 de dezembro. Naquela noite, tudo parecia normal. Os clientes tinham tomado algumas bebidas e conversado com os bartenders e garçons. Por volta das 2, os sons de copos e conversas altas já haviam diminuído. O bar estava fechado e os clientes voltaram cambaleando para casa. Ainda no Jolly Farmer estavam o gerente do bar, Richard Deane, e o chefe Clifford Ross, limpando as mesas e fechando o caixa. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã, o telefone dentro do bar parou de funcionar, aparentemente sem motivo. Nem Deane, nem Ross pareceram notar nada fora do comum até as 2h40 da manhã. Uma enorme explosão ecoou do Jolly Farmer. O som foi ouvido a 2 milhas de distância e atraiu grande multidão para a área.
Os serviços de emergência chegaram rapidamente e encontraram uma cena impressionante. No lugar do pub restavam apenas escombros. Além dos moradores saberem que negócio era aquele, só restavam uma placa danificada e uma chaminé em pé como marcadores. Destroços se espalharam por mais de 90 metros do local da explosão. Entre os destroços havia presentes de Natal e barris de cerveja, enquanto equipes de emergência vasculhavam os escombros por sobreviventes. E como as espadas Excalibur, uma mão surgiu esperando ser puxada de sua prisão de pedra. Era o Dean, suas roupas estavam grudadas na pele. Ele foi levado ao hospital e tratado por queimaduras graves em um quarto do corpo. Oz, infelizmente, foi encontrado 12 horas depois. Ele estava acima da explosão e foi parar no porão abaixo. Entre os destroços do prédio e o confete de Natal, um forte cheiro logo foi identificado como gasolina. Esse detalhe levantou suspeitas e fez as autoridades acreditarem que o evento não foi acidental. O Jolly Farmer, ou o que restou, foi declarado cena de crime. Logo, os investigadores descobriram de onde vinha o cheiro de gasolina. Ela havia sido derramada pelas portas de madeira do porão, usadas para receber barris e suprimentos. O líquido se acumulou embaixo do pub e foi incendiado de propósito. O agressor desconhecido havia planejado meticulosamente esse evento, cuidando de cada detalhe, inclusive cortando as linhas telefônicas, impedindo que aqueles que estavam dentro entrassem em contato com os socorristas caso vissem as chamas ou sentissem o cheiro da fumaça. O caso virou investigação de homicídio para encontrar um autor que passou despercebido e não foi ouvido naquela noite. Segundo os investigadores, não havia inimigos conhecidos do Jolly Farmer, nem de seus funcionários. A melhor teoria que os investigadores conseguiram formular foi que se tratava de um caso de engano de identidade. Em 2008, outra investigação sobre o evento foi conduzida, mas nenhuma resposta apareceu. Não havia evidências para responder ao mistério do que ocorreu naquela noite, que ainda persiste. Permanecem as perguntas: quem destruiu o Jolly Farmer? E por que fizeram isso? Dentro do território do Chile, no sudeste do Oceano Pacífico, fica uma ilha de história rica e monumentos que são um testemunho disso. Os Moai, ou cabeças da Ilha de Páscoa, são a principal característica da ilha. Eles foram criados pelo antigo povo Rapa Nui e em 1995 foram declarados Patrimônio Mundial. Há um debate persistente entre os especialistas sobre como os habitantes chegaram pela primeira vez à sua terra. Um argumento semelhante paira no ar quando se trata de como eles eventualmente desapareceram dali. Desde que podemos nos lembrar, o colapso da Ilha de Páscoa foi atribuído a uma explicação: o ecocídio. A hipótese do ecocídio é mais famosa quando aplicada a Rapa Nui e pode até ser usada para descrever as circunstâncias climáticas atuais. A teoria sugere que a razão por trás do colapso da sociedade veio da destruição ambiental causada por eles mesmos. Consumo excessivo, argumentam alguns especialistas. Desmatamento para dar lugar à construção dos Moai, erosão do solo pelo uso excessivo, levando à fome, conflitos internos resultando em guerras e, consequentemente, especialistas sugerem o colapso da sociedade. Ecocídio, disseram eles, foi a causa do colapso. Os Rapa Nui se destruíram por meio do esgotamento dos recursos e do excesso populacional. Agora, tudo o que sabemos está sendo desafiado. A teoria predominante já não prevalece porque, há pouco mais de um mês, a tecnologia se mostrou útil mais uma vez. 15 antigos habitantes da ilha remota ficaram armazenados em laboratório por bastante tempo, esperando por novos meios de desvendar mais segredos e mistérios. Eram os candidatos ideais para mudar a história conhecida. O sequenciamento de genomas é um avanço recente que permite aos pesquisadores aprender mais sobre o DNA e já é usado para determinar o que realmente aconteceu. Ao analisar o DNA dos 15 habitantes, os especialistas não encontraram nenhuma evidência de um gargalo genético correspondente a um rápido declínio populacional.
Por meio da análise de dados arqueológicos e datação por radiocarbono, também foi determinado que, como a maioria das populações antigas, Rapa Nui começou pequena e aumentou de forma constante por séculos, sustentando uma população de 3.000 a 4.000 pessoas. A comunidade usava uma técnica de cultivo com pedras para manejar o solo vulcânico. Mas, por volta da década de 1860, o número deles caiu repentinamente de forma muito rápida. E o que estava acontecendo na década de 1860? Escravidão, expansão para o oeste, nacionalismo, roubo de territórios, reformas, massacres e guerras civis. Ao analisar esses fatores e utilizar os dados coletados pelos pesquisadores, logo se descobriu que o ecocídio definitivamente não foi a causa do colapso. Caçadores de escravos do Peru chegaram à ilha naquela década e levaram tantos Rapa Nui quanto conseguiram colocar em seus barcos. Ao partirem da ilha, 1/3 da comunidade já havia desaparecido. Isso claramente não foi um colapso. Colapso populacional, segundo especialistas, implica uma perda de 80% a 90% ao longo de um determinado período de tempo, não uma erradicação imediata. Ainda assim, isso é só 1/3 da população. Para onde foi o restante dos Rapa Nui? Bem, os genomas revelaram o segredo mais bem guardado dos habitantes da Ilha de Páscoa, uma troca com os nativos americanos. Foi descoberto que antes da chegada de Colombo às Américas, o povo da Ilha de Páscoa viajou pelo oceano até a América do Sul, onde seus genes se integraram aos da população nativa. Apesar de recente, essa descoberta não surpreende. Histórias orais há muito relatam o contato entre a Ilha de Páscoa e os nativos americanos, e a presença de batata doce na ilha sugeria comércio antes do contato europeu. Embora alguns especialistas e até o público tenham relutado em abandonar uma narrativa falsa, a prova está lá, nos genomas e no DNA. Tudo começou com uma simples caminhada. 2 amigos foram para o meio da mata, esperando ter contato com a natureza e relaxar. Mas ao invés disso, encontraram algo que os assombraria por décadas. Depois disso, as trilhas passaram a vir sempre acompanhadas de ansiedade e apreensão. No dia 9 de janeiro de 2015, os caminhantes desavisados se encontraram nos arredores de Puerto de Somiedo, uma cidade na Espanha conhecida por suas trilhas nas montanhas e pelo Parque Nacional de Somiedo. Mas a cidade ficaria conhecida por outro motivo. Durante a caminhada, os 2 viajantes se depararam com algo que nunca poderiam ter esperado: um corpo. Ao lado de um riacho estreito havia um cobertor, com uma forma suspeita e disforme que exigia uma investigação mais aprofundada. Quando se aproximaram, um cheiro forte os afastou e fizeram uma ligação para a polícia local. Os policiais correram até o local e removeram as camadas, descobrindo um corpo abaixo. O falecido sem identificação foi chamado de Homem de Somiedo e logo foi levado ao necrotério para uma autópsia. Uma das pernas do homem estava ausente, possivelmente levada por animais necrófagos. Apesar das costelas salientes, verificou-se que ele teve nutrição adequada na maior parte da vida. Sua barba era bem cuidada e sua pele demonstrava ter recebido muitos cuidados durante sua vida. O Homem de Somiedo também era mal formado. Ele tinha uma cabeça pequena, membros e dedos longos, uma corcunda nas costas e um externo protuberante. O sequenciamento de DNA revelou rapidamente que ele tinha síndrome de Cockayne, impedindo-o de viver sozinho e exigindo cuidados contínuos. Considerando sua condição, foi deduzido que o falecido provavelmente tinha pelo menos um cuidador. Apesar de o indivíduo não identificado estar enrolado em um cobertor e colocado ao lado do riacho, a polícia não encontrou sinais de crime. Não havia sinais de violência, envenenamento ou indícios de ação criminosa. O legista concluiu que a morte precoce foi causada por ataque cardíaco. A polícia achava que encontraria sua família rapidamente, mesmo sem identificá-lo. A síndrome de Cockayne é rara e as características físicas do homem seriam facilmente reconhecidas se descritas. Os investigadores foram à cidade mais próxima, certos de que alguém apareceria. Curiosamente, nenhum morador reconheceu as descrições recebidas.
A polícia expandiu as buscas para cidades vizinhas, mas ainda não encontrou nada. Ninguém com a descrição dele foi encontrado em registros hospitalares ou instituições de acolhimento. Os registros de nascimento do município viraram foco, assim como a busca por parteiras rurais que poderiam ter estado presentes em seu nascimento. Mas não havia nada, e a pergunta continuava a persistir: quem era o homem de Somiedo? Em outubro de 2024, o primeiro avanço no caso seria feito, mas ninguém realmente sabia disso ainda. Tudo começou com um mandado de prisão para 2 indivíduos, irmãos Henrique e Henriqueta. Eles tiveram que ir ao tribunal para uma avaliação obrigatória do irmão com deficiência de quem cuidavam. Mas os irmãos optaram por não comparecer ao tribunal para a reavaliação e não apresentaram o dependente. Os serviços sociais suspeitaram de algo estranho, pois, em 10 anos, não tinham notícias do homem com deficiência sob os cuidados de Henrique e Henriqueta, que recebiam 3.000 euros mensais em nome dele. Mas a dupla conseguiu escapar da justiça por vários meses, até que finalmente foram presos em um hotel em fevereiro de 2025. Ao serem detidos, uma história perturbadora começaria a se desenrolar, uma que desvendaria um caso sem solução de décadas atrás. Luiz Maria JC, chamado de Luísa, era o irmão deficiente de Henrique e Henriqueta, sobre quem os tribunais estavam falando. Ele nasceu com paralisia cerebral, tinha catarata severa e era surdo. Em interrogatórios, investigadores souberam que o irmão já era conhecido das autoridades, pois, em 2015, seu corpo foi achado enrolado em um cobertor perto de um riacho. Luísen era o homem de Somiedo. Os irmãos continuaram sua história dizendo que, após o falecimento de seu último cuidador, eles assumiram a guarda dele. Pelos próximos 10 anos, as inspeções dos assistentes sociais apresentaram resultados semelhantes. O homem não estava lá porque estava fora, doente ou visitando parentes. Na verdade, os irmãos revelaram que ele estava ficando cada vez mais doente, mas eles não chamaram uma ambulância por medo de não conseguirem salvá-lo, o que significaria que sua morte seria registrada e os benefícios seriam cortados. Então eles esperaram até que Luiz finalmente sucumbisse às suas enfermidades e, por fim, à fome. Eles o levaram para o mato, esconderam seu corpo do mundo e do governo e seguiram recebendo os benefícios por invalidez por mais 10 anos. No livro de Gênesis, há uma história cuja veracidade é contestada. É a cidade de Maanaim, localizada em Israel, no lado leste do Rio Jordão. Em Gênesis lemos sobre as viagens de Jacó para encontrar seu irmão. Ele chega a Maanaim, que para ele era uma cidade sem nome. Aqui, anjos de Deus o encontraram, proclamaram ser o acampamento de Deus e chamaram de Maanaim, que significa 2 acampamentos. Séculos depois disso, as tribos israelitas de Ruben, Gade e Manassés pediram para receber heranças no lado leste do Rio Jordão. O pedido foi concedido por Moisés, mas com a condição de que as tribos ajudassem as outras a lutar contra os cananeus, e foi exatamente isso que fizeram. A área foi então destinada a eles, mas com a conquista de Canaã, vemos que por ordem de Deus, várias cidades, incluindo Maanaim, seriam dadas aos levitas. Há muitas outras histórias que atravessam séculos sobre essa cidade peculiar. Mas a pergunta permanece: onde ela está? Em janeiro de 2025, 2 dos principais estudiosos israelenses anunciaram um desenvolvimento intrigante nesse mistério, um avanço que eles perceberam apenas 2 meses antes. Espalhados por um sítio arqueológico no topo de uma colina na Jordânia, encontram-se blocos de pedra decorados com cenas artísticas de leões e banquetes, evidências de um antigo palácio israelita que pode ter existido ali há cerca de 2.800 anos. A presença da arquitetura monumental que data do início do século 8 a.C. pode ser evidência da expansão israelita, sugerindo que o palácio fazia parte do reino de Israel, com a cidade de Maanaim situada dentro de suas fronteiras. Passagens bíblicas indicam que a cidade ficava ao lado de Penuel, que os pesquisadores acreditam ser a atual Tel al-Dahab esh-Sharqi. Apoiando essa teoria está a menção bíblica de um templo em Penuel,
e parece que tal templo foi localizado em Tel al-Dahab esh-Sharqi. A descoberta das ruínas não está sendo usada como evidência para confirmar a historicidade da Bíblia e das narrativas nela contidas. Por algum motivo, a descoberta das ruínas não está sendo usada para confirmar a historicidade da Bíblia. Pesquisadores afirmam que isso ateste a presença israelita na Transjordânia, o que pode ajudar estudiosos a entender por que eventos bíblicos ocorreram nessa região. Sage Smith, criada por sua avó paterna em Charlottesville, Virgínia, teve uma infância difícil marcada pela separação dos pais e pelo tempo no sistema de acolhimento, onde enfrentou bullying. Apesar disso, ela era carismática e pretendia ser cabeleireira, matriculando-se em um curso de cosmetologia no início de 2012, após mudar-se para um apartamento na Harris Street. Em 20 de novembro de 2012, a jovem de 19 anos disse à sua colega de quarto que sairia para um encontro às 17h40 e que voltaria mais tarde. No dia seguinte, ela estava desaparecida. As ligações caíam na caixa postal e, segundo relatos, sua meia-irmã a viu pela última vez na Main Street por volta das 18h30. Colegas de quarto relataram seu sumiço em 22 de novembro. A polícia vasculhou a rua Harris e a Universidade da Virgínia sem sucesso, notando o telefone desligado, algo incomum, e classificou-a como desaparecida em situação de risco, suspeitando de crime. Investigadores concluíram que Sage teve seu último contato conhecido com Eric McFadden, com quem planejava se encontrar perto da estação da Amtrak. Eles trocavam mensagens e se encontravam em segredo, com McFadden supostamente pagando para Sage esconder o relacionamento escondido de sua parceira, Esther Avini. 2 dias após Sage sumir, Esther comunicou o desaparecimento de McFadden. No dia seguinte, McFadden ligou para Esther pedindo dinheiro e depois procurou a polícia ao saber que queriam falar com ele. Ele negou ter encontrado Sage ou saber do paradeiro dela. Depois ninguém mais conseguiu contato com ele, nem o viu e permaneceu desaparecido até recentemente. Por mais de uma década, ambos os desaparecimentos permaneceram sem solução. Mas em outubro de 2025, a polícia rastreou McFadden até Los Angeles depois que ele tentou mudar seu nome legalmente. Investigadores o entrevistaram, mas os detalhes seguem confidenciais. Nenhum progresso foi feito na busca por Sage, mas a polícia atualizou o caso para incluir o termo homicídio provável, possivelmente com base em novas informações ou na declaração de McFadden em 2012 de que Sage tinha inimigos. Outro mistério da era bíblica é a Arca da Aliança, um elemento que há muito tempo é mencionado na crescente lista de mistérios. Onde está? O que é isso? As perguntas continuam. Segundo a Bíblia, há um baú de madeira revestido de ouro, criado para guardar um item essencial que impulsiona o restante da narrativa bíblica. O baú foi criado para guardar as tábuas da lei dadas a Moisés. Supostamente, disse que a arca repousa no Santo dos Santos, junto ao tabernáculo do antigo templo de Jerusalém. Dizem que as tábuas dos 10 mandamentos ainda estão dentro dela. Mais uma vez, surge uma grande questão. Onde está? O mistério da Arca da Aliança pode estar mais perto de ser resolvido se acreditarmos nos desenvolvimentos recentes. No centro da descoberta recente está a cidade bíblica de Siló, um lugar raramente mencionado nas discussões sobre a Arca da Aliança. Antes dos templos de Jerusalém, existia um templo em Shiloh, antiga cidade da Samaria, cerca de 400 anos mais antiga que as construções de Jerusalém, um longo período considerando a linha do tempo dos 10 mandamentos e o surgimento das cidades. Shiloh era um local muito importante, onde foram erguidos altares para sacrifícios e adoração, conforme o registro sagrado. Durante esse tempo, muitos questionaram se acreditavam na existência de Shiloh, mas a cidade estava entre as poucas facilmente identificáveis. Haveria um templo, altares e restos de ofertas, e esses próprios elementos seriam inesperadamente descobertos em 2023. O Jerusalém Post publicou a história de uma descoberta incrível que deixou os historiadores absolutamente maravilhados.
Escavações arqueológicas ocorriam na área, considerada a antiga cidade de Siló. A cada camada, a terra mostrava mais traços que fortaleciam a teoria. Ao removerem o pó, os especialistas se perguntavam se haviam descoberto o complexo de culto que já foi central em Siló. Enquanto identificavam as ruínas de uma estrutura de pedra, a equipe teve uma constatação surpreendente. As dimensões dessa estrutura correspondem à descrição, ao layout e às medidas do tabernáculo que se acredita ter abrigado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança guarda as regras escritas da vida, uma descoberta que pode mudar o mundo. Especialistas explicaram que o edifício está orientado de leste a oeste e dividido na proporção 2:1, como descrito nas Escrituras. Os pesquisadores também documentaram uma grande parede interna que dividia o espaço em duas seções, espelhando a divisão do lugar santo e do Santo dos Santos em Êxodo. Apoiando a teoria estão mais de 100 mil ossos de animais, incluindo ovelhas, cabras e gado, que provavelmente foram usados como sacrifícios, uma descoberta que não pode ser considerada coincidência. Ficou absolutamente claro que este era um local de sacrifício ritual, e suas dimensões correspondiam às do tabernáculo. Mas o que faltava na morada era a Arca da Aliança, que ainda mantém seus segredos ocultos do mundo. Em dezembro de 1988, uma mulher de 20 anos relatou um ataque violento à polícia do condado de DeKalb. Em 30 de dezembro, ao trancar seu apartamento em Stone Mountain, um homem com uma máscara de esqui e uma faca a forçou a ir para uma área isolada e com arbustos no condomínio. O agressor ameaçou matá-la antes de fugir. A vítima conseguiu ajuda e seu namorado a levou até o DKPD, depois ao Grady Memorial Hospital, onde foi coletado DNA. Mas em 1988, a tecnologia para testar DNA não estava disponível, então as evidências foram armazenadas pelo Departamento de Investigação da Geórgia. Mais de 3 décadas depois, em junho de 2019, o caso foi reaberto e o DNA foi testado com a ajuda do Departamento de Justiça. As evidências ligaram Reginald Caldwell, de 58 anos, que morava no condado de DeKalb na época do crime, ao crime. Após mais investigações, interrogatórios e depoimentos, Caldwell foi condenado em 20 de maio de 2025 por sequestro, agressão e lesão corporal grave, recebendo 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, além de mais 20 anos. Um homem da Califórnia colocou a coleira no cachorro e iniciou a caminhada de rotina pela praia do Porto de Trinidade. Ele não sabia, mas logo depois procuraria o Departamento de Polícia de Fortuna para relatar uma descoberta angustiante. Os policiais que atenderam a ocorrência foram até Trinidad Head, formação rochosa no porto. O homem apontou para um crânio parcial que parecia encará-los de baixo para cima. Em fevereiro de 1993, os policiais recolheram o fragmento e o entregaram ao departamento do xerife do condado de Humboldt. Depois, um perfil de DNA do crânio foi feito e inserido tanto no Índice Nacional de DNA de Pessoas Não Identificadas, quanto no Banco de Dados de DNA de Pessoas Desaparecidas da Califórnia. O perfil foi comparado a pessoas desaparecidas e outros restos humanos, mas o fragmento não correspondia a nenhum indivíduo conhecido. A partir daí, os detalhes do caso foram inseridos no NAMUS sob o número de caso UP 55.274. E foi isso. Nada mais podia ser feito naquele momento. Com o tempo, o mundo esqueceu do crânio da Califórnia de 1993, que agora fazia parte de um acúmulo de casos de restos humanos não identificados. Em 2024, porém, uma nova esperança foi trazida para esse mistério de décadas. Quando Jared Huffman, representante dos Estados Unidos, financiou a eliminação do acúmulo de casos e permitiu novas investigações e testes de DNA pelo departamento do xerife do condado de Humboldt. O HCSC agora podia enviar as evidências para o laboratório da Outram em Woodlands, Texas. O fragmento de crânio de 1993
tornou-se central para cientistas, que agora podiam extrair DNA da evidência com sequenciamento genômico forense. Um perfil detalhado de uma mulher desconhecida foi criado, abrindo caminho para pesquisas de genealogia genética, que podem identificar a quem pertenciam os restos mortais. Vários meses depois, o segundo grande avanço revelaria essa identidade. O crânio acabou sendo de K. Josephine Medan. Ela constava em vários bancos de dados de pessoas desaparecidas. No dia 3 de agosto de 1987, um homem chamado Nicholas chegou em sua casa no condado de Trinity e encontrou sua esposa de 48 anos desaparecida. A bolsa, os óculos e o carro dela permaneciam, mas ela estava ausente. Nicholas relatou o desaparecimento dela, o que gerou um grande esforço voluntário no terreno difícil ao redor da casa. Mas nenhum vestígio dela foi encontrado até 1993. A esposa de Nicholas era Kay Matt, uma professora, e segundo seu chefe, que foi uma das últimas pessoas a vê-la quando ela saiu do trabalho, ela era uma pessoa de bom humor. O departamento do xerife do condado de Trinity considerou o desaparecimento de Kay suspeito, mas não encontrou provas de crime nem pistas de seu paradeiro. Embora ela tenha sido localizada, o mistério ainda persiste no caso. As autoridades não conseguem determinar o que causou seu fim prematuro, se tudo foi um acidente ou se algo muito mais sinistro estava envolvido aqui. Gemini Madeline Posey, de 21 anos da tribo Spirit Lake, morava em Fort Totten, Dakota do Norte, com seu namorado DeAngelo Hunt e o bebê de 7 meses deles no início de 2024. Em 3 de janeiro de 2024, ela voltou temporariamente para a casa de sua mãe em Devils Lake antes de retornar para Fort Totten. 4 dias depois, em 7 de janeiro, Gemini foi vista por Hunt pela última vez ao sair do apartamento, dizendo que uma amiga iria buscá-la. Boletim de desaparecimento foi registrado em 11 de janeiro. A investigação inicial ficou parada, sem pistas. Mais tarde, Hunt foi preso e acusado de homicídio em segundo grau pela morte de seu irmão, Isaac, cujos restos mortais foram encontrados em novembro de 2025 na reserva Spirit Lake. Isaac estava desaparecido desde março de 2024. A descoberta levou Hunt a se tornar suspeito no caso de Gemini. Em dezembro de 2025, Hunt foi oficialmente indiciado por um grande júri federal pelo suposto falecimento de Gemini, acusado de homicídio voluntário e agressão. Gemini ainda continua desaparecida e seu corpo nunca foi encontrado. Atualmente, há uma grande controvérsia em andamento que deixou a comunidade histórica dividida, com um lado buscando provas e o outro se apoiando em conjecturas. Tudo isso gira em torno dos mistérios das pirâmides de Gizé. Discussões acaloradas começaram em março de 2025, quando um anúncio bastante estranho e aparentemente equivocado foi feito. Cidade encontrada sob a pirâmide. Pesquisadores italianos e escoceses afirmaram usar uma nova tecnologia chamada radar de abertura sintética, que combina dados de radar de satélite com vibrações de atividade sísmica natural. O radar gerou uma imagem tridimensional do que os pesquisadores acreditam serem vestígios de uma antiga cidade sob a pirâmide do rei Khafre. Esse esforço permitiu encontrar 8 estruturas verticais sob as pirâmides, chegando a cerca de 640 metros de profundidade. Cada poço está supostamente cercado por caminhos em espiral conectados a 2 estruturas cúbicas de 80 metros, sugerindo a presença de salas separadas. Pesquisadores relataram que 5 estruturas multiníveis estão ligadas por corredores mantidos em segredo de arqueólogos e historiadores por décadas. Com essa nova proclamação, o ceticismo inevitavelmente começou a surgir. Especialistas expressaram sérias preocupações sobre a tecnologia usada para essas afirmações perigosas, que mudariam a história. A resistência não foi suficiente para impedir essa equipe apaixonada, que continuou pesquisando os mecanismos internos sob a pirâmide.
Meses depois, a busca incansável por respostas valeu a pena quando a equipe anunciou outra descoberta incrível. Uma segunda cidade, uma estrutura subterrânea interconectada, foi encontrada sob a pirâmide de Miquerinos. Escadarias, tubulações de água e poços verticais apareceram em formato tridimensional nos dispositivos de radar deles. Eles creem que esse complexo de vários níveis pode abrigar o lendário Salão dos Registros, citado em lendas. O Salão dos Registros seria uma antiga biblioteca egípcia capaz de revelar os segredos do universo se for descoberta. A presença de ambas as cidades ocultas sugere um colossal complexo subterrâneo, uma afirmação que está sendo descartada como exagerada ou não verificada. Além de suas declarações sobre duas cidades subterrâneas escondidas sob as pirâmides, a equipe também insistiu que o complexo de Gizé tem 38 mil anos, e não centenas, como foi sugerido. Quase 5 décadas atrás, algo sinistro foi encontrado sobressaindo da folhagem em um campo de fazenda perto da rodovia 79 dos Estados Unidos, a poucos quilômetros de Mariana. Foi em 13 de janeiro de 1977 que os restos mortais de uma pessoa desconhecida foram encontrados no campo. A Divisão de Investigação Criminal da Polícia Estadual do Arkansas foi enviada para investigar o caso. Investigadores recolheram os restos mortais e os enviaram ao Instituto Médico Legal do Laboratório de Crimes do Arkansas. A descoberta, é claro, aconteceu numa época em que os testes de DNA estavam em seu início. Não foi possível identificar a quem pertenciam os restos mortais, e a causa da morte também permaneceu um mistério. Sequestros parentais já eram dezenas de milhares, enquanto os cometidos por desconhecidos ficavam em algumas centenas. Havia muitos casos para associar os restos mortais a uma só pessoa, principalmente se ela não tivesse sido registrada como desaparecida. Ofuscando o corpo do condado de Lee, como os restos passaram a ser conhecidos, estavam os homicídios das escoteiras de Oklahoma e o famoso desaparecimento de Simone Rittinger. Os restos achados no campo da fazenda não eram prioridade na época, nem seriam pelos próximos 48 anos. Em março de 2024, a unidade de casos arquivados da ASP revisava todos os casos não resolvidos daquela época, com o próximo foco nos restos encontrados no condado de Lee. Com a ajuda do ASCL, os investigadores conseguiram levar os restos mortais para o laboratório Outram, onde um laboratório privado estava desenvolvendo e aprimorando avanços em análise de DNA e genealogia forense. Com esses esforços, conseguiram finalmente identificar os ossos que estavam na sala de evidências há 50 anos. No dia 6 de junho de 2025, o laboratório Outram divulgou um relatório identificando o homem a quem pertenciam os restos mortais. Charles Howard Wallace era o nome dele. Investigações adicionais conseguiram localizar 2 possíveis parentes que moravam no Tennessee. Em julho, amostras de DNA foram coletadas deles e comparadas com as de Charles. Em setembro, foi totalmente confirmado. A identificação foi positiva. Esses eram os restos mortais do jovem de 21 anos que, ao que parecia, perdeu contato com a família no outono de 1974. Os parentes o viram pela última vez em Memphis, Tennessee, no fim da adolescência, enquanto buscava tratamento em uma casa de apoio no centro. Apesar de sabermos mais sobre o corpo encontrado no condado de Lee, alguns elementos seguem misteriosos. Para começar, as autoridades parecem não conseguir descobrir a causa de sua morte prematura ou como ele acabou sozinho naquele campo, sem ser notado por ninguém por quase 50 anos. Alana Rose Jones era uma mãe solteira que procurava alguém para passar o fim de semana em fevereiro de 2015. Ela usou um app de namoro e deu match com um homem de 30 anos sem nome divulgado, em uma das histórias mais estranhas de suas vidas. Os dois foram para a casa dela, onde o seu acompanhante bebeu demais e desmaiou no chão da cozinha. Depois que o telefone dele não parava de tocar e receber mensagens, Alana finalmente decidiu atender por ele. Uma mulher aflita ligou e se surpreendeu ao saber que seu namorado saiu em um encontro.
A mulher misteriosa decidiu ir até a casa de Alana e levá-lo para casa. Esse já é um encontro maluco para começar, e aqui a história estranha, mais real, fica ainda mais bizarra. O homem acordou de seu sono e encontrou Alana debruçada sobre ele na cozinha com uma lâmina. Ela gritou e xingou ele, furiosa por ele estar traindo, e exigiu que ele saísse da casa dela enquanto o atacava com a lâmina. Ele quase não levantou o braço a tempo de impedir que ela o matasse. Entrando em pânico, ele fugiu e teve uma crise de asma enquanto ela ligava para o 911, dizendo que tinha sido atacada e estava agindo em legítima defesa. Ambos foram levados ao hospital. Depois, enquanto investigadores tentavam entender a história, Alana se declarou culpada por transformar o encontro do Tinder em uma história de terror. Ela teve descontado o tempo que já tinha cumprido antes do julgamento e foi sentenciada a 18 meses de liberdade condicional. Um homem não identificado da Califórnia, usando o aplicativo de namoro Meet Me, nunca imaginou a história de terror dos encontros online que o aguardava quando deu match com uma mulher de 31 anos que se apresentava como Karma. No dia 21 de novembro de 2019, eles se encontraram no Eagle Mountain Casino por volta das 2 da manhã. Karma trouxe um homem mais velho, que segundo ela, seria seu parente. Esse já era um início estranho para um primeiro encontro. Mas a história verdadeira ficou ainda mais bizarra quando um homem de 27 anos, chamado César Cameron Domingo Jr., apareceu depois, dizendo ser amigo da Karma. Curiosamente, o que muitos chamariam de pesadelo de encontro não encerrou a noite. Os quatro ficaram juntos por algumas horas até que o californiano se ofereceu para levar todos para casa. No caminho de volta para casa, um dos homens apontou um revólver para ele do banco de trás. Após um tiro de advertência pela janela mostrar que estavam falando sério, o grupo obrigou o homem a sacar $400 no caixa eletrônico. Ele entregou todo o dinheiro e outros objetos de valor que tinha, incluindo o celular. Sua noite de terror finalmente terminou depois que eles foram deixados em sua casa, momento em que ele foi direto para casa ligar para o 911 e contar aos atendentes sua história assustadora. Os investigadores da polícia conseguiram localizar seus pertences roubados e o dinheiro. Não demorou muito para os detetives de crimes encontrarem a mulher misteriosa chamada Karma, cujo nome verdadeiro era Shalina Lopes, e também um de seus cúmplices, um homem de 31 anos chamado Mário Gaona. Uma terceira pessoa, César Cameron Domingo Jr., de 27 anos, continua foragido. Esta é a estranha, mas verdadeira história de Rachel Elwell, uma britânica divorciada de 50 anos da região de West Midlands, que, para seu horror, cometeu o erro de deixar sua irmã incentivá-las a voltar ao mundo dos encontros. Logo ela conheceu um homem chamado Stefan Barril Hugo através de postagens em redes sociais online no Facebook. O pai solteiro era um engenheiro autônomo que criava sua filha sozinho há 7 anos. Após várias decisões acertadas na carreira, ele estava pronto para encontrar alguém com quem se conectar. Ele ficou animado ao conseguir um contrato valioso para construir postos de gasolina na Ucrânia. Quando Hugo chegou à Ucrânia, sua história se transformaria em um mistério estranho e assustador. O financiamento para o contrato acabou sendo muito menor do que haviam prometido a Hugo, devido às novas leis fiscais complicadas da Ucrânia. Humilhado, ele pediu a Rachel comida e dinheiro de táxi enquanto terminava o trabalho. Ela falou com amigos e familiares que concordaram que poderia ser a história de alguém necessitado. Assim, ela mandou ao seu interesse amoroso online uns $200. À medida que o projeto de engenharia ficava mais complexo e demorado, Rachel se viu enviando dinheiro continuamente para apoiá-lo na Ucrânia. As histórias dele pareciam verdadeiras o bastante. Quando ele disse que, se o projeto fracassasse, sua filha ficaria sem teto, ela acreditou. Ela continuou mandando dinheiro até o ponto em que acabou fazendo novos empréstimos para mantê-lo financeiramente estável.
Quando Hugo contou que pegou 30 mil dólares emprestados com um agiota, os acontecimentos em torno do relacionamento ficaram sombrios e perturbadores. Hugo passou a ligar para Rachel dizendo que estava preso em um porão escuro de lugar desconhecido. A história de terror que ele contou não parecia real para Rachel até ela ver cartas oficiais do governo da Ucrânia confirmando que seus problemas fiscais eram devido a uma nova lei que havia entrado em vigor recentemente. Ela acreditou que essa história assustadora era o último impedimento entre eles e enviou mais dinheiro para que finalmente pudessem ter o primeiro encontro de verdade. Hugo acabou sendo libertado por seus captores e estava tentando voltar para casa, mas um último problema no aeroporto fez com que ele precisasse de mais dinheiro para o voo. Nesse ponto, Rachel já tinha gastado bem mais de 100 mil dólares com alguém que ela nunca tinha conhecido antes e precisava ver mais provas para ter certeza de que a história estranha de Hugo era real e não vinha de um criminoso. Temendo o pior, ela viajou até o endereço residencial de Hugo, que estava listado nas cartas que ela havia recebido. Ao invés de encontrar a filha e a empregada, ela achou uma família confusa que não sabia quem era Hugo. Esse final inesperado da história deixou claro para Rachel que Hugo não era real. Agora ela sabia a verdade dos fatos, mas esses meses foram os mais sombrios de sua vida, trazendo grandes problemas financeiros e de saúde mental por confiar erroneamente em um estranho. Ela tornou pública sua história de terror com namoro online para alertar sobre os perigos reais dos golpes românticos, segundo investigadores criminais. Em vez de um primeiro encontro, ela se apaixonou por um homem que não existia e que a deixaria uma pessoa diferente em troca. Em 2021, um suposto criminoso foi capturado por detetives de uma das maneiras mais estranhas possíveis. O encontro do Tinder que deu errado acabou levando à prisão de um agora famoso indivíduo chamado Corey Maurice Brooks. Em fevereiro de 2021, Brooks foi preso por supostamente arrastar uma mulher pela casa, puxando-a pelos cabelos e pegar o celular dela. 4 meses depois, a polícia atendeu a um chamado sobre um caso de roubo de carro, no qual Brooks supostamente deu ré em um veículo roubado contra um carro da polícia e depois bateu em uma árvore atrás da qual um policial havia se abrigado. Por fim, o criminoso fugiu do local a pé e os detetives do caso ainda estavam procurando pelo homem procurado. Apesar de ter um mandado de prisão em aberto, Brooks decidiu usar o aplicativo de namoro online Tinder. Em agosto, ele conheceu uma mulher não identificada no aplicativo e foi convidado para ir à casa dela. Ao notar que ele podia ser agressivo, a mulher misteriosa enviou uma mensagem para um ex-namorado pedindo ajuda. Ela achava Brooks muito assustador e temia que ele a matasse. O ex-namorado pediu à polícia que verificasse a casa dela para garantir seu bem-estar. Quando não obtiveram resposta, uma equipe da SWAT foi chamada para a cena do crime e os moradores foram orientados a permanecer dentro de casa. Por 1 hora e 15 minutos, aterrorizantes, a mulher permaneceu presa dentro da casa com Brooks antes de finalmente conseguir escapar. Passaram-se mais 45 minutos até Brooks supostamente se render. Até a produção deste vídeo, o caso criminal ainda não foi a julgamento. 14 de julho de 2016 foi quando Phil Stevenson, de 22 anos, e Nicole Graham se conheceram no aplicativo de namoro Tinder. Nicole estava fazendo uma viagem para a Turquia. Ao convidar Phil, ele aceitou. O primeiro encontro deles aconteceu no aeroporto. Nicole disse que se sentiu segura com Phil. O voo correu bem e a história de terror do namoro deles só começou no dia seguinte, 15 de julho. No dia seguinte ao desembarque, houve uma tentativa de revolução militar na Turquia. Phil e Nicole já não se entendiam quando ficaram presos no hotel, com os combates se aproximando por todos os lados. Voos para fora do país foram suspensos por tempo indeterminado, deixando-os praticamente presos. Eles ficaram presos em um quarto sem poder sair. Helicópteros sobrevoavam tentando manter o inimigo afastado do resort turístico de alto padrão. Um helicóptero teria sido abatido e 2 oficiais perderam a vida do lado de fora.
No hotel, a pior história de encontros continuava se arrastando. Apesar de estarem com a vida em risco, Nicole aparentemente tentava ser romântica, enquanto Phil só queria se divertir casualmente. Ele já ficou assustado quando ela tentou alimentá-lo e se incomodou ainda mais quando quis ir a restaurantes românticos, como se fossem um casal sério. Quando ela tentou unir as camas, ele passou o dia de fones, ignorando-a. Se as notícias forem verdadeiras, então Phil supostamente pegou o primeiro voo que conseguiu para voltar para casa, e Nicole foi deixada para trás para se virar sozinha por 5 dias. Mesmo com a vida em risco, ela disse que aproveitou mais sozinha do que com ele. Os dois retornaram em segurança, mas poderiam ter morrido ou mantidos reféns por resgate. Compartilhar uma história assustadora costuma aproximar as pessoas, mas não aconteceu nessa situação. Quando alguém foge do país durante uma tentativa de golpe de Estado, essa pode ser a pior história de terror dos aplicativos de namoro. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.